boa tarde, boa noite, boa madrugada. Então, continuamos com os nossos verbetes e hoje da pederastia como educação. Então, inscreveu-se no canal? Já é novo aqui ou já faz tempo? Já é inscrito? Obrigada, obrigada, obrigada. Você me ajuda a construir conteúdo de qualidade. Então, vamos em frente sem mais delongas. É-me realmente necessário falar aqui da pederastia, porque interessa a educação. Declara Xenofonte ao deparar com um assunto muito delicado quando faz a análise das instituições de Esparta. E aí ele diz o seguinte: não posso senão ignora que o amor masculino ocupou na civilização helênica esse lugar, como nós veremos neste verbete, que é particularmente notável no âmbito da pedagogia. E apesar disto, este assunto, não tenha dúvida, essencialmente é mais das vezes tratada pelo historiador com circunspecção excessiva, coisa errada, de uma coisa feia. Com efeito, os modernos perderam muito tempo a escrutar maliciosamente os testemunhos antigos relativos aos amores na pedagogia, interessando-se somente pelo que eles chamam de amor, seja lá o que for da coisa. Uns quiseram fazer da antiga Hélade um paraíso de invertidos, o que é excessivo. O próprio vocábulo da língua grega, bem como a legislação, que a inversão jamais deixou de ser ali considerada como um fato anormal. Outros procuraram iludir tanto aos outros como a si mesmo, com uma apologia da inversão sexual, desdenhando os mais formais testemunhos. Que havia de verdade em tudo isso? Você já pensou? A questão é naturalmente complexa. Seria necessário distinguir as épocas e os lugares, uma vez que os povos gregos não reagiam todos da mesma maneira em face da pederastia. Xenofonte, por exemplo, ele agia de uma forma bastante peculiar. No seu livro dos Macabeus, fala das truculanas, tudo isso ele cita. Cita Luciano, Heródoto. Então, considere-se a dificuldade que terão os sociólogos do futuro, os filósofos do futuro, você que está estudando, quando quiserem determinar, por exemplo, em que consistiu o adultério para os franceses do século XX. Justa por nas nossas, as testemunhas e os testemunhos contraditórios da antiguidade. Documentos tão diversos quanto os franceses. E a literatura espiritual relativa ao casamento cristão, ainda mais seria outro ponto a se discutir. Estudar, porém, a técnica da inversão ou determinar a proporção de homossexuais na sociedade grega é algo quase que só interessa à psicologia ou à teologia moral.
O verdadeiro interesse humano não está aí. 12. Aprendemos a aprofundar mais além da libido, no sentido biológico do termo, e no papel que este exerce na vida. O amor grego é sinônimo de companheirismo guerreiro. Para o historiador, basta constatar, principalmente o historiador da educação, que a antiga sociedade grega alojou a forma mais característica e mais nobre do amor no intercurso passional entre homens, ou mais precisamente, entre o processo de ensino-aprendizagem na idade teórica. As relações de ensino-aprendizagem muitas vezes acarretado contatos, né, contraditórios e contrários à natureza, e para nos compreendermos, basta reportarmos a dados e estatísticas e pensarmos na fraqueza da carne. Contudo, mais uma vez, isso é menos importante do que a consequência produzida sobre o conjunto de civilização por uma tal maneira de experimentar as sensações, como ocorria na Grécia antiga. O amor pelos jovens foi como a nudez atlética, com a qual, aliás, se relaciona estreitamente, como o perceberam bem os judeus no tempo dos Macabeus e os velhos romanos, uma das características peculiares do helenismo. Um dos costumes que mais nitidamente o contrapunham aos bárbaros, e portanto para o mesmo helenismo, um dos apanágios marcantes da natureza do homem, não apareça na obra de Homero, não creio que se deva hesitar em reportá-la a uma época bastante remota. Ela está ligada a toda a tradição propriamente helênica. E existe ainda mais a moral de cada época, de cada tempo, de cada realidade. E é preciso que nós olhemos aquilo que aconteceu naquela época em relação, por exemplo, ao amor grego, que contribuiu para dar sua forma ao ideal moral que se arroga a toda a prática da educação helênica. Ideal cuja análise comecei a propô-la a propósito de Homero. O desejo do mais velho de afirmar-se aos olhos de seu amado, de brilhar, de mostrar-se digno de seu mestre, logrando o conhecimento. Obrigada por ter ficado conosco até o final. Lembrando que esses verbetes, eles não abrangem, não é? Todo o conceito. É preciso que se estude muito mais. E vamos lá!